Porra, o cara de tênis.
Porumã. Professor Walter Missione Gonçalves, chefe da divisão de currículos e programas do Senai de São Paulo e ex-diretor da Escola Senai de Brasileira. Professor José Carlos Pereira de Medeiros, professor homenageado pelo Porumã. Dr. Jorge Leguinha, diretor do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CESP, Delegacia de Santo Amaro, diretor comercial da CTR Informática Limitada. Dr. Diogo Canaí, diretor do CTI, Centro Técnico Industrial de Santo Amaro Limitada. Professor Florial Rodrigues Moreno, diretor da Escola Senai Rio. Ouviremos agora o hino nacional brasileiro. Ademir Correia Jorge. Afonso Gomes. Reinaldo Luiz Galeria.
José Augusto Velasco. Júlio César Gonçalves. Kenji Vitor. Marcelo Mariano José Macedo. Márcio Arilda. Márcio Arilda. Matias Couta. Maurício Braga. Paulo César Silva. Paulo Guglione. Paulo Yoshi Fukushima. Marques. Renato Antônio de Souza. Watson César Leite. Rodney Cruz. Pedro Costa Lopes da Silva. Silvano Pereira da Silva. Vitor Caetano Brito. Donizete Alves Patrício. Hoje é o dia da consagração de 4 anos que vivemos juntos. Anos de luta, lazer, choro, riso, briga, amizade, enfim, de uma vida completa. Vivemos como uma família, unida ao acaso e que deu certo. E deixará em todos uma saudade de tudo que aconteceu e dos amigos que viveram conosco todos os tipos de emoções durante esses 4 anos. No começo da nossa caminhada, a impressão que se tinha era que nunca chegaríamos ao fim. Mas agora, na posição em que nos encontramos, olhando para trás, vemos que o caminho foi curto e que muitas coisas poderiam ser aproveitadas de uma maneira mais racional, não só em relação aos sentimentos e relacionamentos, mas também em relação aos conhecimentos. Porque nesse dia de comemoração e alegria, devemos nos lembrar dos conhecimentos adquiridos no decorrer do curso, que nos ajudarão em nossa vida como profissionais e como homens. Devemos também nos lembrar daquelas pessoas que nos auxiliaram tanto em nossa caminhada, os professores e instrutores, pessoas que têm como profissão passar os conhecimentos adquiridos durante suas vidas para
aqueles que queiram ouvir e aprender. Garantimos que em nossa lembrança sempre haverá um espaço reservado com muito carinho, especialmente para os filhos. Aos nossos pais e familiares que nos apoiaram moralmente e financeiramente, deixamos a certeza que iremos lutar para que seus esforços sejam recompensados. Lutaremos também para que possam, não só hoje, mas em toda a sua vida, orgulharem-se dos filhos que têm. Conhecemos o valor da felicidade quando a temos, e o valor de grandes amigos quando os perdemos. Espero sinceramente que nossas amizades e esse sentimento que nos torna unidos nesse momento se fortaleçam e se prolonguem para que no decorrer de nossas vidas sempre possa contar com um verdadeiro amigo. E a importância desse momento se faz mais marcante quando nos apercebemos da responsabilidade que está em nossas mãos, como técnicos em mecânica de precisão. Cabe-nos a preciosa missão de contribuir efetivamente para o engrandecimento tecnológico do nosso país. Dessa forma, convictos da tarefa que nos foi otorgada e conscientes da nossa posição social como verdadeiros profissionais, realizar-nos-emos futuramente como seres dignos e competentes na escalada de sucesso que, tenho certeza, todos alcançarão. Finalizando, gostaríamos de prestar uma pequena homenagem a duas pessoas que nos deixaram, mas sempre estarão presentes no coração e na lembrança de cada um de nós. Nosso colega Laerte, nosso colega Heitor e nosso professor Laerte. A eles, todo o nosso carinho e gratidão. Obrigado. Convido o formando Alan Patrick Despon para entregar ao professor José Carlos Pereira de Medeiros a lembrança oferecida pelo formando. Percebo ainda em cada olhar a convicção de termos feito de dedicação, perseverança e honestidade a parte que nos houve na formação desse jovem. Caros alunos, vocês estão preparados para atuar na função que escolheram. Que a conclusão desse curso seja a abertura de novos horizontes na pesquisa e na procura do saber. Sejam fortes e firmes em suas decisões. Não vacilem em frente ao problema. Encarem com determinação e respeito. Agindo dessa maneira, vocês nunca encontrarão obstáculos disponíveis. Cada dificuldade será apenas mais um desafio. A todos, muito sucesso e em futuro cheio de realizações. Feliz Natal. Muito obrigado. De educação geral. Esse ano nós vamos oferecer uma medalha de honra ao mérito para o aluno que obteve o melhor resultado nas disciplinas de educação geral. E o jogo de ferramentas foi fornecido pela indústria Léo de ferramentas ao aluno que obteve a primeira classificação nas disciplinas de formação especial, disciplina técnica. Ocorre que o aluno premiado
organizada a primeira Feira Nacional de Criatividade. Um grupo dessa escola, formandos, recebeu também em primeiro lugar na categoria de protótipo construtivo. São os alunos Alain Patrick Despon, Ângelo Viane Filho, Carlos Alberto Ferraioli Júnior, Edson Pereira, Eduardo Henrique Xavier, Edinaldo Alves Barreto e Mauro Mansur Nakamura. Por favor, que me traz esse concurso foi realizado e todos deverá participar em fevereiro próximo do Torneio Mundial de Formação Profissional na Austrália, que se classificou em primeiro lugar na fase nacional na categoria de presença mecânica. É o formando Paulo Augusto Custódio de Cachaló. Eu convido agora o formando Ademir Corrêa Frota para entregar a lembrança oferecida pelos formandos ao paraninfo Dr. Bruno de Fernando. Caros comandos, familiares, senhores e senhoras. Minhas primeiras palavras são para agradecer a honra que me foi concedida em ser paraninfo da 12ª turma de técnicos de mecânica de precisão da Escola do Senai Civil Brasileiro. Pioneira no Brasil, esta escola tem o mérito de desenvolver, ano após ano, pessoas extremamente especializadas em técnicas de mecânica de precisão. É gratificante para mim estar junto com vocês, contribuindo para o desenvolvimento tecnológico desse país. A mecânica sempre me aproximou. Há mais de 20 anos venho me dedicando com entusiasmo à indústria automobilística. E hoje, após exercer as mais diversas funções técnicas, ocupo o cargo de diretor em caminhões de alto latino. A nossa empresa dirige o complexo industrial da Ford e da Volkswagen, no Brasil e na Argentina. Como a indústria automobilística é um setor de ponta e um dos mais importantes setores da indústria nacional, eu gostaria de traçar aqui um breve histórico de sua evolução no Brasil, destacando o seu íntimo relacionamento com os comandos do Senai. Tudo começou em 1919, com a instalação em São Paulo da Ford. 37 anos mais tarde, a nossa indústria foi implementada em 16 de junho de 1956, com a criação do GER, que era o Grupo Executivo da Indústria Automobilística. Nesse mesmo ano, foi criada a ANFAVEA, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, que congrega as empresas do setor, desde automóveis até máquinas agrícolas. Atualmente, existem 11 marcas de veículos em atividade. Isto significa um complexo de 37 fábricas, com 146 mil empregados diretos. Além disso, dispomos de uma rede de 3.600 distribuidores de veículos e recebemos peças de 3 mil fornecedores. No total, são aproximadamente 5 milhões de pessoas trabalhando, que, se juntarmos os familiares, representa mais de 12% da população brasileira. Para assegurar o sucesso do nosso ramo de atividade, sermos competentes e eficazes, precisamos muito nos preocupar com o lado humano e o lado social. O homem é o fator mais importante da indústria. Homens capacitados, treinados e motivados constituem um dos maiores requisitos quando se pensa em termos de qualidade global.
A propósito, vale a pena. Isso só em 1986. E mais, concedeu bolsa de estudos a mais de 1.100 funcionários, subsidiando 70% do custo dessas bolsas. Esses números mostram a preocupação que existe em aprimorar a qualificação dos profissionais que trabalham no setor. O treinamento, entretanto, é apenas uma parte do apoio que a indústria oferece a seus empregados. A parte social é, vale citar, transporte, alimentação, assistência médica e social, recreação, cooperativas de produtos, convênio para a obtenção de melhores preços e muito mais. A essa altura, é preciso dar uma palavra de reconhecimento ao Senai. Ela é, sem dúvida, uma das maiores colaboradoras da indústria e aperfeiçoamento. E não é só isso. Valiosos também são os eventos especiais, centros de formação profissional, a própria empresa e convênios, como o curso de mecânica diesel do Senai, em convênio com a Ford no Ipiranga. Desde 1942, ano de sua fundação, o Senai vem cumprindo plenamente seus objetivos básicos de formar e aperfeiçoar os nossos jovens. Nesses 45 anos de existência, já emitiu 3,5 milhões de certificados para o curso de programações e formou cerca de 190 mil jovens em aprendizagem industrial e 9.800 técnicos de segundo grau em 10 estações diferentes. Não é preciso muita imaginação feita no nosso maior apoio. Particularmente, temos dado nosso apoio com aproveitamento de precisão, ter uma presença decisiva. Existe hoje, em todo o mundo, uma competição intensa em torno da qualidade dos produtos. Os clientes da indústria automobilística, para continuarmos tendo sucesso no mercado brasileiro e mundial, é preciso que nós preocupemos com maior empenho, ou seja, temos que estabelecer um ponto de equilíbrio entre o tecnológico e o humano. Conforme vamos verificar que os homens que batalham na indústria são conscientes de suas responsabilidades para com as empresas em que trabalham e para com o país. Desde o executivo até o montador, todos estão comprometidos com o ideal de produzir. Eu vou falar um pouco sobre o processo que chamamos de gerenciamento do processo. Em um complexo industrial, todos devem entender que a qualidade é definida pela satisfação do cliente. O cliente é que julga a qualidade daquilo que recebe. Não adianta nada algum objeto atender a uma série de especificações e parâmetros do fabricante se não agrada ao cliente. Essa é a real definição de qualidade. Mas existem dois tipos de cliente. O cliente externo, que recebe o produto da indústria e que deve ser satisfeito com o que deseja. Ou seja, que haja equilíbrio entre o valor e o desempenho do produto. Se todos os clientes internos estiverem satisfeitos com o que os seus fornecedores entregam, a qualidade final do produto da indústria como um todo será perfeita. Esse relacionamento de comunicação humana e técnica é o que nós chamamos de gerenciamento do processo. É uma questão filosófica e de atitude. E eu aconselho vocês a exercitarem essa técnica. Um outro processo muito importante é o controle estatístico de processo, que é uma disciplina de alta relevância. Os tempos em que se inspecionar alguma coisa contra uma especificação e separar os ruins dos bons está acabando. A inspeção, além de frustrante para quem está envolvido no processo, é extremamente improdutiva. Então, de eventuais falhas de processo. Assim, antes de se começar a produzir, é possível prever onde podem ocorrer falhas e assim aplicar métodos de prevenção. Também gostaria de aconselhar vocês a exercitarem o controle estatístico, preditivo e preventivo. Meus jovens, que a tecnologia está em constante mudança, ninguém pode pensar que já conhece tudo e não precisa mais aprender. Não se acomodem. Não cruzem os
motivados, queiram sempre mais. E para obter mais, é preciso saber. Lembre-se de que novos conhecimentos não quer dizer somente ciências exatas. O relacionamento humano, a comunicação em todos os níveis, são tão ou mais importantes do que a tecnologia pura. O bom funcionário não é aquele que é somente tecnicamente perfeito, mas sim aquele que, além de ser tecnicamente perfeito, sabe se relacionar com subordinados, superiores hierárquicos, familiares e sabe se comunicar. Se vocês procurarem, vão ver que na base de todos os erros que acontecem em qualquer disciplina, existe uma falha de relacionamento e comunicação humana. Sigam esse conselho de amigo e o futuro será de vocês. Um Feliz Natal e muito obrigado. Eu quero, em nome de todos os funcionários dessa escola que participaram, direta ou indiretamente, no processo de formação de mais uma turma de técnicos em mecânica de precisão, dizer que este momento de alegria e satisfação é tão grande para nós quanto está sendo para vocês formandos. É um momento no qual sentimos toda a nossa energia revigorada, momento que nos anima a continuar e aprimorar nosso trabalho, pois entendemos que esse país só alcançará sua merecida posição de destaque na medida em que contar com homens tecnicamente qualificados e integralmente formados. Esse momento suplenta qualquer sentimento de desânimo e desesperança, que algumas vezes nos atinge em função das adversidades que encontramos no nosso dia a dia, dos desafios que nossa nação enfrenta. Como disse, nós acreditamos que o modelo de desenvolvimento de um país exige um investimento sério no processo educacional, independentemente da sua forma de organização política ou da maneira como equaciona os problemas de ordem econômica. Como educadores, nós sentimos orgulho da parcela de contribuição que temos, formando mais 92 técnicos em mecânica de precisão, 92 profissionais de excelência. Doravante, integrarão a força de trabalho e transformará esse país grande numa grande nação. Parabenizamos os senhores pais e desejamos aos formandos uma vida repleta de êxito. Muito obrigado a todos pela presença e está encerrado esta sessão.